Começa agora o programa Verdade e Vida, um programa da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular que vai ao ar pela sua TV Difusora no canal 16. A Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular está situada na Rua Professor Becker, 1733, bem no centro de Guarapuava. Ministério Pastor João Boaz Marcondes, aquele que sempre está apresentando essa programação. E hoje junto com você, Pastor Luiz, e nós vamos juntos durante esses 30 minutos de programa receber tudo aquilo que o Senhor Jesus tem proposto para as nossas vidas durante essa programação. Teremos aí um espaço onde teremos uma meditação na Palavra de Deus, teremos um espaço onde estaremos ouvindo um louvor que com certeza estará tocando o seu coração, estará tocando a sua vida, e no final desse programa nós estaremos formando a grande corrente poderosa, onde estaremos orando, intercedendo, pedindo para que Deus entre com uma intervenção poderosa para estar tocando na sua vida, no seu coração. Então fique aí ligado, fique aí preparado para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. E no programa de hoje nós estaremos falando sobre fé. Como as pessoas entendem sobre a fé, o que elas acham, o que é fé. E então você pode, neste momento, estar aí preparando o teu coração, vai estar ouvindo uma canção que estará falando sobre fé. Prepare o seu coração para tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, pela fé. Sempre
Bem, como nós falamos no começo desse programa, estaremos falando hoje então sobre fé. E o tema da mensagem é Acrescente a minha fé. Está no livro de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 14 em diante, que diz assim: E quando se aproximaram dos discípulos, viu ao redor deles uma grande multidão e alguns dos escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discutis com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-lhe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o e ele espuma e range os dentes e vai se sacudindo. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não o puderam. E ele respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis ainda? Trazei-o aqui. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito se agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai e disse: Há quanto tempo ele está assim? E ele lhe respondeu: Desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E Jesus lhe disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu, e o menino ficou como se morto, de tal maneira que todos diziam: Está morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e o levantou. Amados, esse é um contexto da palavra de Deus que me chama muito a atenção, porque aqui nos mostra uma fé que muitas vezes não alcança o seu objetivo. O contexto nos mostra de uma grande discussão que estava ali entre dois grupos de pessoas, os escribas e os discípulos de Jesus. Porque um homem chega então até os discípulos de Jesus e traz ali o seu filho que estava padecendo, que estava sofrendo de um espírito imundo, um espírito que o tentava destruir e por várias e várias vezes já tinha tentado tirar a vida daquele menino. Mas o mais interessante é que quando aquele pai se aproxima dos discípulos e roga então aos discípulos de Jesus que eles pudessem estar expulsando o espírito daquele menino, os discípulos de Jesus não conseguem. Aqui já nos dá um parâmetro muito interessante, porque há alguns problemas, algumas dificuldades que muitas vezes elas não são resolvidas imediatamente. E quando o Senhor Jesus vê aquele grande tumulto, quando ele olha aquela grande discussão, ele se aproxima para ver o que está acontecendo. E o que acontece? Aquela multidão começa então a ir de encontro ao Senhor Jesus. E quando eles se aproximam, o Senhor Jesus pergunta o que está acontecendo, ele quer saber o que está acontecendo. E rapidamente o pai daquele menino sai dentre a multidão e conta toda a história, tudo aquilo que havia acontecido, que havia levado então o seu filho aos discípulos e eles não conseguiam então trazer a liberdade àquele menino daquele espírito imundo. O Senhor Jesus então dá uma palavra que é muito interessante. O Senhor Jesus diz assim: ó geração incrédula, até quando eu estarei com vocês? E aqueles homens então ficam um pouco perplexos pelaquela palavra de Jesus. E o Senhor Jesus chega e faz uma pergunta para o pai daquele menino. Pergunta assim: olha, o que está acontecendo com ele? Queria ouvir diretamente dele aquilo que estava acontecendo. E o pai do menino então conta toda aquela história, a história daquele menino que desde sua infância ele estava ali então sofrendo e padecendo pelo aquele espírito. Aí o Senhor Jesus olha para aquele homem e pergunta para ele se ele tinha fé.
Aquele homem então olha para Jesus e diz assim: se o Senhor pode fazer alguma coisa. E Jesus olha novamente para aquele homem, para o pai daquele menino, e diz assim: se eu posso fazer alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Então o pai daquele menino esboça então um grito, sem muitas vezes ter pensado naquilo que estava falando. Ele diz assim: eu creio. E sabe, amados, eu quero fazer um pequeno parênteses aqui neste momento. E nós vamos ouvir algumas pessoas falando sobre fé, o que elas entendem por fé e o que elas acham ser a fé. Olá, nós estamos nesse dia falando sobre fé. Como está a fé no coração das pessoas e se as pessoas ainda acreditam em Deus, se elas ainda têm fé, se elas sabem o que é fé. E eu estou nesse dia com o senhor Adir de Paula, ele é ali da Vila Bela, e ele vai falar um pouco conosco nesse dia sobre fé, como está a fé no coração das pessoas. Então, senhor Adir, o senhor pode dar aí um testemunho falando para nós sobre o que é fé, se as pessoas hoje têm fé, se elas sabem o que é fé. É difícil falar pelas pessoas, né? Eu posso falar por mim. Eu acredito que eu sou um cara de fé, né? Vivo pela fé. Porque viver pela fé é acreditar naquilo que não se vê, né? E sem se preocupar no amanhã, porque o amanhã só a Deus pertence, não tem como. Você tem que fazer o bem, sem olhar quem e esperar retorno, né? Porque não interessa o que você faz, você vai colher conforme você planta. E o que você faz é o fruto do amanhã. Eu acho que é isso. Bom, para mim a fé é acreditar em algo maior, né? Acreditar em algo divino, aquilo que rege realmente a sua vida. A fé no meu coração está viva, ativa, né? Acreditar. Hoje tenho uma filha maravilhosa que demorei para tanto, então eu acreditei, eu tive fé que eu conseguiria ser mãe, e aí está a prova maior disso. Muito bem, então hoje aqui está um fruto da sua fé, Inês. Que bom, isso é bom para as pessoas poderem entenderem que elas precisam acreditar realmente em Deus, acreditar, ter fé, e a consequência da fé, né, é o milagre. Então está aqui a sua nenezinha hoje, e que bênção, que Deus possa abençoar a sua vida. Obrigado pela sua entrevista. Olha, tá bom, né, porque a gente, eu sou da religião católica, né, e a gente sempre participa da igreja, né, e estamos aí, né, com fé na vida, né. Eu acho que a primeira coisa mais importante, né, nas pessoas, né. Apesar de tudo, a gente tem que ter fé pelas pessoas, né, senão a gente desanima, né. Tem que confiar nas pessoas, é um símbolo da fé também, né. E pelo conhecimento que o senhor tem hoje aí das pessoas, que o senhor tem um convívio muito grande com pessoas, como está a fé no coração das pessoas, senhor Antônio? Olha, a gente trabalha, né, com táxis, e a gente vê coisas horríveis, né? Que as pessoas não têm muito amor, né? Acho que falta de amor, né? Também, aí, também enfraquece na fé também, né? Mas a vida é assim, né? As pessoas, uns é um tipo, outros é outro, né? É assim, é isso aí, eu acho, né? Da fé. Eu penso que as pessoas hoje em dia não têm assim muito tempo, a correria, o trabalho, a falta de tempo faz com que as pessoas deixem a Deus mais de lado, né? Busquem lá de vez em quando, se der vai, se não dá não vai, muito envolvimento com droga, bebida, né? Mas assim, mais tempo para discoteca, para essas coisas, muito pouco tempo para Deus, né? Então, por causa disso, está acontecendo muita morte, né? Muito vandalismo, essas coisas que a gente vê no dia a dia, né? A gente tem que sempre agradecer a Deus e fazer as orações da gente a parte que a gente deita na cama, que a gente se levanta, e pedir a proteção de Deus, que Deus esteja sempre com a gente. Seu Pedro, o senhor como trabalha aqui próximo do hospital, como o senhor tem visto a reação das pessoas, como está a fé no coração dessas pessoas? Pois olha, tem muita gente aí que sempre pede para Deus, que é por causa de iluminar os pessoal que estão internados, e a gente também pede também, que a gente não é só para a gente que precisa para a gente, mas para o próximo também, né? Dona Maria, a senhora, o que a senhora tem visto? Como está aí a fé no coração da senhora hoje? Como a senhora tem visto também a fé no coração das pessoas?
Olha, eu acho que é muito importante pra gente, né? A gente ter uma fé. Só que nós temos que todo dia dobrar o joelho e agradecer a Deus, né? Pela gente, pelas pessoas, para aqueles que estão doentes no hospital, aí, que aí tem bastante gente doente. Sempre a gente tem que agradecer a Deus todo dia e levantar as pessoas que estão enfermas no hospital. Bem, nós pudemos então ver, através aqui de algumas entrevistas, a opinião de algumas pessoas sobre a fé. E o que é fé? Eu quero neste momento que você pense o que é a fé. Algumas pessoas comentaram que fé é fazer bem ao próximo, fé é você estar de bem com Deus. Então temos aqui muitas opiniões e eu quero perguntar para você qual é a sua opinião sobre a fé. E no texto que nós estamos discorrendo neste momento, nós estamos falando de um homem que chega até os discípulos de Jesus, que pede para que os discípulos de Jesus pudessem então expulsar aquele espírito imundo do corpo de seu filho, e os discípulos de Jesus não conseguem. E o Senhor Jesus indaga aos seus discípulos e todas aquelas pessoas que estavam ali então ao redor naquele momento, vendo aquela situação, dizendo assim: ó geração incrédula. Jesus trata todas aquelas pessoas como pessoas incrédulas, pessoas que não tinham fé. E o pai do menino pega e faz uma pergunta muito forte para Jesus, dizendo assim: se tu podes fazer alguma coisa. E o Senhor Jesus diz assim: se eu posso fazer. E ele diz: tudo é possível ao que crê. O Senhor Jesus está nos dando então um parâmetro de fé, dizendo assim que se nós cremos, todas as coisas são possíveis. E é muito interessante que no texto o pai do menino continua e ele dá um grito desesperadamente, ele diz assim: eu creio. Mas quando ele pronuncia aquela palavra, eu creio, ele nota então que dentro do seu coração, firmemente, ele não tinha fé suficiente para alcançar aquilo. E ele diz assim: Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Sabe, meu amado, quantas vezes, em muitas áreas das nossas vidas, nós dizemos que temos fé, que nós podemos alcançar, que nós podemos conquistar, mas lá no fundo do nosso coração nós sabemos que falta ainda alguma coisa, que falta então esta fé que possa surpreender o Senhor Jesus. E existe um texto em paralelo à palavra de Deus que fala de um centurião, de um homem que chega até o Senhor Jesus, porque ele tinha na sua casa um dos seus servos, um dos seus soldados doente. E ele diz assim para Jesus: olha, eu preciso que o Senhor cure o meu servo, porque ele está muito doente, ele está muito enfermo em casa. E o Senhor Jesus diz assim: não, então eu vou até a tua casa para curar esse teu servo. E aquele centurião, ele diz assim: não, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu teto, mas se o Senhor falar apenas uma palavra, ele vai ser curado. Porque eu sou um homem que entendo de autoridade, tenho homens à minha autoridade, digo para um vai, ele vai, digo para outro vem, ele vem. Então eu sei, eu entendo sobre a autoridade. E o Senhor Jesus fala assim: olha, então seja feita conforme a sua fé. E depois ele diz para aquelas pessoas que estão ali ao redor daquele homem, daquele centurião, e diz assim: olha, eu não vi até agora tamanha fé quanto a deste homem. Sabe, meu amado, fé é isso, é nós acreditarmos ao ponto de nós dizermos assim: Senhor, apenas uma palavra sua vai bastar para que eu possa alcançar isso que eu desejo. E não foi o caso deste homem que tinha o seu filho então enfermo, possesso por aquele espírito imundo, porque ele precisou levar até os discípulos, e os discípulos não conseguiram então trazer a solução para aquele menino. Foi até o Senhor Jesus, e naquele momento ele indaga o Senhor Jesus, dizendo assim: você pode fazer alguma coisa? Será que o Senhor pode resolver esse problema? E Jesus diz assim: mas você está perguntando para mim se eu posso? Quem tem que ter a fé no coração? Em outras palavras, o Senhor Jesus estava dizendo: é você. E ele grita assim: então eu creio, Senhor, eu creio. Mas quando ele pronuncia aquelas palavras, ele se lembra de quando ele chegou até os discípulos de Jesus com uma dúvida ali no seu coração, e os discípulos de Jesus tentam então expulsar aquele espírito e não conseguem. E o Senhor Jesus pergunta para ele: você crê? Ele diz: eu creio, Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha falta de fé.
Sabe, meu amado, quem sabe você esteja passando por alguma adversidade na sua vida, por algum problema, por alguma circunstância difícil, e você não conseguiu alcançar ainda a solução para esse problema, porque quem sabe a fé no seu coração ainda não foi colocada em prática, você não consegue ainda trazer a tua fé como uma arma poderosa perante Deus. Quem sabe como muitas vezes esse homem teve ali aqueles momentos de confronto na sua vida, ele falou, eu tenho fé, mas no fundo do seu coração ele não acreditava que aquilo poderia acontecer. Mas no momento de confronto que ele teve com o Senhor Jesus, ele teve que admitir, ele disse assim, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Que você possa pensar um pouco neste momento, como está a sua fé? Qual é a posição da sua fé? Que posição de fé você tem para alcançar isso que você está buscando, para vencer essa barreira, essa adversidade que está à sua frente? Pense nisso, em nome de Jesus. Bem, você conseguiu então identificar, compreender o que é fé? A fé, meu amado, é a convicção, é a certeza daquilo que nós estamos buscando, sem dúvida, sabe, sem vacilar, sem titubear, porque muitas pessoas confundem o que é fé. A fé é isso, é você buscar alguma coisa crendo naquilo que você vai receber, crendo na resposta que você vai obter. E então que você possa ter esta convicção no seu coração, que você possa pôr então a fé em prática como convicção daquilo que você está buscando. E neste momento nós estaremos nos colocando em oração, que você possa colocar a sua vida em oração neste momento. Então nós queremos nos colocar diante de tua presença, Pai, neste momento. E nós falamos, Senhor, sobre colocar a fé em prática, Senhor. Sem dúvida, Senhor. Sem colocar, sem muitas vezes algo diante de Ti como petição, como solução de problema, mas muitas vezes lá no fundo do nosso coração nós não temos certeza, Pai, que realmente receberemos aquilo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir que o Senhor possa estar tocando na vida de cada um dos teus filhos que nos assistem nesse momento, Pai. Dentro da adversidade, dentro da circunstância que elas estão enfrentando e que elas possam ter, Senhor, a convicção que quando colocam, Senhor, uma causa, uma circunstância diante de Tua presença, Pai, com convicção, ou seja, a fé, ela em ação, ela chega a um resultado, Pai. Porque há, Senhor, um momento onde nós temos que ter uma somatória, onde a produtividade humana, ou seja, a nossa fé, aquilo que nós colocamos em prática, mais a provisão divina, ela se torna em milagre. Que isso possa acontecer, Senhor, na vida dos amados que estão, Senhor, assistindo essa programação neste momento, e que eles possam ter convicção daquilo que eles estão buscando, não apenas como uma palavra de impulso, como foi da pai daquele menino dizendo assim, eu creio, e num determinado momento de confronto, ele analisou e viu que ele precisava ser acrescentado na sua fé. Então que nós possamos ter a nossa fé acrescentada, Pai, antes de nós colocarmos algo diante de Tua presença. Pai, abençoa a vida, Senhor, dos meus amados, Pai, neste momento, que eles possam ser agraciados pela Tua paz, em nome de Jesus. Maior que o mais alto monte é o amor de Deus, o Pai. Profundo como o oceano, sua beleza me atrai. Tão largo quanto o universo, como posso entender um Deus assim tão grande veio ao mundo? Assim comigo! E eu quero neste momento passar para você a nossa agenda, os dias e horários de cultos aqui na Primeira Igreja, onde você pode, junto conosco, estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Às terças-feiras nós estamos com o nosso culto de oração a partir das 19h30. E eu quero convidar você a estar participando desta reunião, onde nós estamos com uma campanha 21 dias de Daniel.
e nós temos alcançado através da palavra de Deus o conhecimento em vários pontos aonde nós podemos conquistar em muitos aspectos tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, jejuando, orando para invadir o impossível. Então, às terças-feiras, a partir das 19h30, nós temos o nosso culto de oração e estamos nessa campanha 21 dias de Daniel. Às quartas-feiras, a partir das 14h30, nós temos a tarde da bênção e queremos estar também convidando você a estar participando dessa reunião, você que tem disponibilidade de horário. Às quartas-feiras, a partir das 14h30, nós temos a tarde da bênção. No sábado, a partir das 20h, a reunião dos jovens, onde você pode estar adorando e engrandecendo o nome do Senhor junto com a mocidade. E no domingo, a partir das 19h, nós temos a grande celebração da família, onde nós estamos aqui como família quadrangular. Queremos convidar você também para fazer parte da nossa família. Então, aos domingos, a partir das 19h, nós temos a celebração da família e queremos convidar você a estar participando junto conosco. E nós vamos ficando por aqui com mais um programa Verdade e Vida. Que esta programação possa ter abençoado a sua vida através das canções, através da explanação da palavra de Deus. Que você possa ser abençoado em todas as áreas da sua vida. Receba aí um forte abraço do nosso pastor titular, pastor João Boas Marcondes. Receba aí o meu abraço em nome de Jesus e até uma próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.